Curupira, que deu o nome, tá? Então ela é a mãe do nome Papo Sério. O Papo Sério, ele tem alguns eixos de atuação. Primeiro são as oficinas nas escolas, que é o que a gente faz há bastante tempo, há 9 anos, né? E o concurso de cartazes, que acontece há 7 anos, e também tem um calendário de datas comemorativas, né? De 8 de março, né? Dia da Mulher, Dia contra a Homofobia, etc. Que a gente participa de eventos, passeatas e tal. E em 2007 a gente criou o Projeto Papo Sério com esse nome, já em resposta a uma demanda que, na pesquisa que a gente tinha feito para o Ministério da Saúde e para o Prosari, era uma pesquisa sobre como a questão de gênero aparecia no ensino religioso e sobre iniciação sexual na escola, homofobia. Foi a primeira pesquisa que a gente fez em 5 regiões de Santa Catarina. Foi uma pesquisa grande, envolveu muitas pessoas. A professora Maria Amélia Di, que foi a coordenadora comigo da parte do ensino religioso. Haviam vários estudantes de mestrado e doutorado, entre eles o Felipe Fernandes, a Fátima Vaz, que depois foram ser pessoas importantes na continuidade do Papo Sério. Nesse ano e meio eu tive muito contato com gestores, com direção de escola, com prefeituras, gestão continuada, formação, professores, enfim. Então, muitas vezes eu tive, inclusive, fora da escola, me reunindo com essas pessoas e ouvindo, principalmente mulheres, quais eram as dificuldades que elas estavam tendo para discutir e implementar disciplinas ou discussões sobre gênero na escola. E aí vinha à tona toda a realidade da escola pública no Brasil, em Santa Catarina no momento. A importância de trabalhar gênero e diversidade na escola é porque esses assuntos eles não são trazidos para a escola, eles estão na escola. As questões de gênero elas vivem dentro da escola, as questões de diversidade elas saltam aos olhos dentro da escola. Então não trabalhar com essas questões acredito que é ser negligente. É tapar os olhos para uma questão que é de extrema importância e que necessita ser discutida. Então, a grande reclamação dos professores, nas entrevistas que a gente fazia e nas observações que a gente fez nas escolas, é de que eles não tinham nenhuma formação sobre gênero e sexualidade. Tá? Então, a partir disso, nós construímos o Projeto Papo Sério como um projeto que teria um duplo objetivo, que seria tanto formar professoras, quanto ir nas escolas e fazer oficinas de violência, sexualidade, etc. Além das oficinas nas escolas, eu fui chamada e outros amigos do projeto para dar cursos de formação para professores, né? Então isso foi muito legal assim para mim. Eu fui nos 3 ou 4 cursos e tive contato com esses profissionais, né, com essas professoras, e eu percebi que há uma carência muito grande desses assuntos na formação deles mesmo, né? Então é muito difícil a gente discutir uma base curricular dos estudantes sem antes discutir também a formação dos professores. Então o Papo Sério me ajudou a enxergar muito isso, assim, essa necessidade, e me instigou bastante a estudar isso no mestrado, né, formação de professores e tal, e como que esses assuntos estão sendo tratados, assim, né, que eu acho que é o nosso dever também, enquanto estudante dessas temáticas, transmitir isso para a comunidade e fazer isso sair da universidade, né? Manter esse diálogo assim, com a educação básica mesmo. No início a gente fazia muito, tinha a Rosa Oliveira também, que era uma pessoa que tinha trabalhado também no Ministério da Saúde, no Departamento de Prevenção à AIDS. Então a gente tinha também no início uma preocupação mais ligada, por exemplo, à questão de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, da AIDS, etc. A gente teve, né, eu lembro de oficinas que a gente fez com a Roseli Porto, sobre aborto, nesse primeiro momento. Mas esse é um ato fundacional, digamos, do Projeto Papo Sério com esse nome, porque as oficinas NIGs já existiam. E as oficinas NIGs já remontam a isso, início dos anos 2000. Tá? Eu lembro que a primeira oficina que nós fizemos, enquanto grupo que nós participamos, quem coordenava era o Ari Sartori. Tá?
E isso fez uma diferença muito grande. A gente passou a usar essa metodologia de oficinas e ela nos acrescentou bastante e juntou com outras coisas que a gente já fazia de formação, de demandas que a gente tinha, toda hora a gente recebia demandas. A principal coisa que eu fazia era as oficinas nas escolas, né? Que a gente conversava com estudantes, fazia jogos, falava sobre gênero e sexualidade de uma forma mais interativa e mais fácil, de fácil compreensão para eles, né? A oficina foi muito legal, eles foram muito gente boa com a gente, tudo muito interessante, o feminismo, tudo sobre a mulher todo mundo dentro do mundo, é muito legal, todos os assuntos foi muito legal mesmo. Então, a oficina pra mim foi, como ela falou, foi muito legal, porque foi muito dinâmica, muito divertida, sabe? Eles puderam de uma forma diferente enfatizar pra gente assunto polêmico, que é um assunto que a gente vê diariamente na sociedade, são assuntos que são bem visíveis, só que muitas vezes são assuntos que a gente deixa acontecer por acontecer. Só que a gente não procura muito a fundo porque a gente acha, é normal. Só que de uma forma diferente eles enfatizaram isso pra gente, que não é coisa normal, que é uma coisa que tem que ser relatada, que tem que ser discutida. Então isso foi muito interessante, que também nos trouxe uma mentalidade diferente, nos trouxe ideias diferentes sobre questões diferentes também, sobre a questão também do feminismo, do machismo, da Lei Maria da Penha, sobre a diferença de gêneros e tudo mais. Então isso foi muito interessante pra gente, porque nos deu ideias e nos deu visões diferentes agora. Bom, eu achei muito bom, porque eu pude aprender mais coisas sobre feminismo, principalmente, que eu não sabia, e muito mais sobre machismo, sobre a Lei Maria da Penha, que eu não sabia algumas leis, e é isso, eu achei muito bom e espero que eles voltem outro ano. Pessoalmente, eu acho que o maior impacto que o Papo Sério exerce nas escolas é a possibilidade dos sujeitos se colocarem. Em várias oficinas, isso é bem pessoal, mas a gente via como era rico, como era interessante quando uma criança ou um adolescente, ao discutir um tema que era genérico, que era um tema mais social, quando ela reconhecia na sua biografia, no seu testemunho de vida, alguma coisa que colava naquele tema, aquilo passava a fazer um sentido muito diferente. E a possibilidade de ter confiança em quem está ministrando aquela oficina, a ponto de você contar uma história pessoal, às vezes travestida, às vezes a criança fala, meu primo, meu amigo, aconteceu assim, a minha vizinha apanha do marido e tal. E você vê no olho da criança que aquela história é dela, mas que, claro, ela não quer se sentir tão vulnerável ali e ela conta um pouco colocando na terceira pessoa. Mas acho que isso é ímpar, sabe? É um trabalho micro, assim, formiguinha, que você consegue fazer transformações às vezes imensas, porque você ajudou uma criança a se empoderar, a se colocar mais, a ter mais coragem de ser quem ela é. E acho que toda a discussão sobre a diversidade que as oficinas propõem. Dessa primeira turma, então, quem fez o primeiro projeto das oficinas negras foi a Bernadette Grossi dos Santos, que na época fez mestrado e era doutoranda, professora em Manaus, era doutoranda. Ela fez o primeiro projeto das oficinas negras, que foi aprovado pelo ProBolsas, ProEst e tal da UFSC, 2001 provavelmente. Então ali o título era Oficinas Negras. E nesse momento a gente fez muitas oficinas. Em 2007 o que mudou se tornou Oficinas Papo Sério, e aí a gente passou a ter mesmo como objeto e objetivo atingir estudantes das escolas públicas. No início era do entorno da UFSC, Depois a gente ampliou para a Grande Florianópolis. Então essa é a história, digamos, inicial do projeto. Eu estudo Direito aqui na UFSC e durante o ano de 2015 eu fui bolsista do projeto. Durante o ano eu participei das oficinas, ajudei na organização do concurso de cartazes e também ajudei na organização do livro de oficinas, que é um grande compilado de todo o material
que envolve as oficinas produzido até então pelo projeto. Ao longo desses anos todos, de 2007 até 2015, nós tivemos sistematicamente vários financiamentos. Primeiro eram financiamentos pequenos, ou tipo para bolsas, ganhava uma bolsa, era um bolsista, uma bolsista que tinha no projeto. Depois a gente teve também financiamentos da UFSC, desse Proeste e tal, para a extensão, que era assim, para receber recursos para fazer o projeto, mas recursos que nunca chegavam na hora e que não davam para fazer. Bom, mas a gente teve também um pouco isso. Depois a gente passou, lembro de um ano que a gente não ganhou nada, ficamos muito tristes, muito chateados com isso, que não tínhamos, nosso projeto não tinha sido renovado, tá? E depois soubemos que eram por questões políticas mesmo, assim, de perseguição, com o nosso trabalho. Felizmente foi só um ano que isso aconteceu aqui na UFSC. E já desde 2008, nós fizemos, na época, eu coordenava o laboratório de antropologia, e o primeiro projeto que a gente fez para o Proeste MEC foi de todo o laboratório de antropologia. E era um projeto também de oficinas e que envolvia todos os outros núcleos do laboratório. Então, eu lembro que o MUSA, por exemplo, fazia oficinas articulando com música, e o NEP, coisas de indígenas, etc. E esse projeto, ele se desenvolveu em 2009, e quem coordenou ele ali naquele momento foi a Fátima Vaz, junto com a Annelise Frois. Foi a primeira vez que a gente teve um Proeste. E foi uma experiência muito gratificante, tanto coordenar o projeto junto com a professora Miriam, como trabalhar com os nossos bolsistas, como depois passar a trabalhar com bolsistas de iniciação científica de ensino médio, que foi uma experiência que a gente iniciou também nas escolas públicas. Então, quando eu estava no segundo ano do ensino médio, chegou um edital de um concurso de cartazes sobre homolase e transfobia na minha escola. Na época, o professor de filosofia ficou encarregado de trabalhar com algumas turmas e o professor de sociologia com outras. Na minha turma seria o professor de sociologia, mas não foi feito um trabalho em cima do edital. O que ele fez foi conversar com alguns alunos isolados, e no caso eu fui um desses alunos, sabendo ele porque eu tinha alguma tendência artística. Então ele perguntou se eu tinha interesse em participar. E daí na época eu produzi um cartaz. Esse cartaz acabou sendo um dos premiados, se não me engano, era o terceiro concurso de cartazes, foi em 2011, foi um dos cartazes premiados. Na premiação, a professora Miriam me ofereceu uma bolsa de iniciação científica no ensino médio. Então eu me vinculei ao projeto e fiquei pouco tempo, na verdade, porque eu ia fazer intercâmbio para o México, pelo Rotary, então eu fiquei por uns 4 meses com bolsa. E nesses 4 meses a gente tinha grupos de estudos aqui na UFSC, além de um projeto de pesquisa individual. Eu estudei na época com violência na escola. Então, o concurso de cartazes é uma das principais atividades, uma das principais atividades do projeto. Funcionava da seguinte forma: a gente, ao longo dos anos do projeto, foi constituindo uma rede de professoras e professores parceiros. Né? E essas pessoas se inscreviam quando a gente lançava o edital do concurso e inscreviam suas turmas, seus alunos nas escolas que estavam trabalhando. Então, as professoras desenvolviam com as turmas atividades, uma outra atividade para formar o grupo ali, para discutir as questões de preconceito homofóbico, transfóbico, machista na escola. Né? E a partir dessa discussão, os estudantes desenvolviam, elaboravam cartazes com mensagens, né, contra essas violências. Então, o que era legal disso é que, como era um concurso, uma das etapas era que os cartazes tinham que ser expostos na escola. Então os cartazes ficavam ocupando sempre algum espaço com uma visibilidade muito boa, porque esse era o critério que a gente pedia, né, no edital. E as pessoas da comunidade escolar, os outros professores, os pais, os alunos, os outros alunos, circulavam por ali e tinham contato com essas mensagens. Então é um impacto que a gente nem consegue medir
tanto de pessoas que atingiu, né? Então a gente decidiu fazer 2 exposições. Uma exposição no hall da reitoria, com os 90 cartazes que foram selecionados nas escolas, ou seja, as escolas realizaram suas próprias exposições e votaram os 2 melhores cartazes que vão para o hall da reitoria, e todos os outros 250, cerca de 250 cartazes, nós vamos expor aqui no hall do CFH. Outro aspecto muito importante do concurso é a cerimônia de premiação. Porque o que acontecia? A gente fazia realmente um evento, né, um grande evento na universidade, no auditório da reitoria. Então, quer dizer, 200 e poucas pessoas, né? E esses estudantes das escolas públicas muitas vezes nunca tinham vindo na universidade, era a primeira vez. Então sempre tinha uma preocupação de ambientar os alunos dentro do espaço da universidade, né? Conhecer o RU, conhecer pelo menos o CFH, os centros que a gente tinha a chance de mostrar. Em 2015 a gente fez até um tour para alguns pontos da universidade antes de começar a cerimônia. Então era uma forma de dizer para essas pessoas: vocês são bem-vindas aqui. E para muitas delas pode ter significado a diferença entre considerar que a universidade é uma opção ou não para a sua vida. Vem dançar com a gente. Aqui na nossa terra todo mundo é diferente. Aqui na nossa terra todo mundo é diferente. E finalmente teve um segundo grande financiamento, que é esse, né, que tivemos o ano passado, 2015, um projeto feito em 2014, aí já pela Ariana Sala e o Arthur Novo. Eu fui bolsista de pós-doutorado no NIGS entre 2012 e 2014, no projeto Antropologia, Gênero e Educação. Nesse tempo eu me ocupei sobretudo do projeto Papo Sério, e mais especificamente coordenei a edição, a 5ª e a 6ª edição do concurso de cartazes sobre transfobia, lesbofobia, homofobia e heterossexismo nas escolas. Em 2013, então, eu comecei a participar, mas era algo, era mais aproximações, assim, ajudava, auxiliava em algumas coisas que necessitava de pessoas. Mas em 2014 eu comecei efetivamente a participar, acho que do corpo do projeto, né? Logo no início do ano eu ajudei a escrever o projeto para concorrer a um edital que a gente acabou ganhando e que possibilitou que a gente financiasse uma equipe muito grande, uma estrutura muito boa para o projeto no ano seguinte, né, 2015. E esse projeto foi o projeto que beneficiou, e a gente se deu conta já, quando a gente fez esse projeto, que o Papo Sério exigia era muitos bolsistas, tá? Antes a gente pedia mais recursos, computador, isso e aquilo, e era uma complicação de comprar, não dava. E o ano passado a gente pediu mesmo, onde o grande recurso, 50% do projeto, R$48 mil, era para os bolsistas. E isso foi, no meu entender, algo que fez uma grande diferença para o projeto Papo Sério em 2015, da forma que ele foi. Em 2015, quando eu voltei para o projeto, eu acabei me inserindo nessa função mais de planejamento, né? Então eu tive muito envolvimento com o Papo Sério em 2015, especialmente mais para o segundo semestre, assim. E eu acho que isso foi muito especial, ter estado no Papo Sério em 2015, porque foi um ano que a gente conseguiu uma equipe muito integrada, uma equipe muito especial, que as pessoas elas desenvolveram amizades fora do projeto, fora dali, né, do espaço do CFH, e uma equipe muito interdisciplinar, que eu acho que a proposta do projeto já é essa, e pela primeira vez a gente tinha uma equipe bem interdisciplinar, pessoas de administração, psicologia, do direito, do jornalismo, das ciências sociais também, né, da antropologia, então muita gente, né. Eu acho que isso foi muito importante para o que a gente conseguiu fazer em 2015 com o projeto, essa integração interdisciplinar dentro do projeto. E as amizades e os vínculos de parceria que era muito claro que existiam ali entre as pessoas. Então foi um ano, 2015 em particular, de fazer um esforço grande no sentido de que todas as ações que foram construídas ao longo desses 9 anos no Papo Sério, que elas tivessem
ápice, né? Um momento de realmente tá tudo funcionando bem. Foi um ano em que a gente realmente conseguiu resultados bem significativos e números bem interessantes também em relação ao número de oficinas aplicadas em escolas, a quantidade de escolas, não só a quantidade, mas a qualidade do envolvimento, né, nas escolas públicas municipais, estaduais, e também o concurso de cartazes. Foi um ano recorde em termos de participação de escolas, e acho que foi muito forte, muito bacana que o projeto terminasse assim. E entre várias outras coisas, eu destacaria o projeto de extensão Papo Sério, que é um projeto do NIGS desenvolvido nas escolas e no qual eu participei e que trouxe para Porto Alegre muito dessa experiência bacana que eu tive no NIGS. Aqui em Porto Alegre a gente tem o projeto Galera Curtição, né, no qual a gente desenvolve algumas oficinas como foram feitas no Papo Sério, e aqui também a gente ampliou para outras temáticas, além de gênero, sexualidade, diversidade sexual, a gente trabalha racismo, bullying, doenças sexualmente transmissíveis. Mas foi fundamental essa experiência que eu tive no NIGS para poder fazer um projeto bacana aqui também. Mais um efeito, desses efeitos invisíveis do Papo Sério, a Letícia Grala, que é doutoranda de antropologia, minha ex-aluna, mas professora de música na rede municipal, participou do Papo Sério fazendo uma música e agora vai apresentar esse trabalho num congresso mundial de etnomusicologia em Cuba. Então isso, por exemplo, é um super efeito desses efeitos invisíveis do trabalho. Um outro efeito invisível que é fantástico, né, em dezembro, os colegas, a Maria Gabriela Robson, da Escola de Águas Mornas, ganharam o Prêmio Nacional de Direitos Humanos na categoria LGBT. Isso é uma coisa incrível, incrível. E o Prêmio Nacional foi a partir do projeto Papo Sério, como ele foi implantado na escola dele. Agora, como trabalhar com um tema tão complexo, um tema tão polêmico, que para muitas pessoas ainda é tabu, que encontra tanta resistência, de uma maneira efetiva, de uma maneira eficiente, de uma maneira que toque as pessoas, que atinja as pessoas. E foi justamente nesse momento que o projeto Papo Sério entrou, através do concurso de cartazes. Essa foi a maneira que eu encontrei de trabalhar o tema de gênero e diversidade dentro da escola, respaldada por um programa da UFSC. Mudou a minha maneira de ser professora, mas mudou também a minha maneira de ser e de existir e de pensar dentro deste mundo. Talvez não tenha sido uma escolha tão fácil, né? Abraçar aquilo que o projeto Papo Sério propõe, mas eu tenho certeza que foi a melhor escolha. Melhor não só para mim, como para o mundo que eu pretendo ajudar a construir. E dentro de todo esse projeto, que é extensivo, é muito grande, né? Tem um impacto, né? Vamos dizer que corrosivo, né? Na sociedade, porque é uma sociedade que ainda não aceita, né? O diferente, é uma sociedade que inferioriza qualquer outro pensamento, é uma sociedade que pensa ainda em discurso de ódio, é uma sociedade que ainda pensa em violações de direitos humanos, né? É uma sociedade que ainda pensa no retrocesso, né? Enquanto a gente em sala de aula leva uma educação que ela tem que ser construtiva e que ela tem que ser evolutiva, né? A gente acaba muitas vezes interagindo com o outro e aquele outro acaba desfavorecendo alguns raciocínios, algumas consequências. E por fim, né, o Prêmio Direitos Humanos, ele vai ser uma conquista, não somente para a escola, mas para o povo de Águas Mornas, a nível nacional, para o povo de Santa Catarina, né, que faz com que a gente repense em todas essas questões e faz com que a gente dialogue, faz com que a gente interaja, faz com que a gente, né, se manifeste. Muitas vezes levante a bandeira, né, para que a gente possa ver um futuro próximo, né, mais amigável, mais educado, mais respeitoso, mais, enfim, dentro de toda essa realidade. Mas poder entender os impactos desse projeto, os impactos desse trabalho, que é o que? São as oficinas nas escolas, são as análises de redações que vão para concursos que tratam a temática de gênero,
ver a nossa geração, ver o nosso trabalho sendo refletido no imaginário, né, das crianças, dos jovens. Isso é muito legal. Então eu acho que tem esse potencial das pessoas se reconhecerem, tanto no papel de centralidade, mas também no papel periférico, e com isso poder assumir novas identidades. Principalmente em termos, em um assunto que é tão caro para mim também, assim, que é gênero e diversidade. Poder levar isso para a escola, para os adolescentes, para as crianças, foi muito legal, foi bem importante para mim. Acho que a importância do Papo Sério é trazer esse tema para o cotidiano das pessoas e, de certa forma, empoderar as pessoas que estão numa situação que estão sofrendo preconceito no seu cotidiano. Então, são pessoas que vêm da universidade falar sobre elas, sobre o que elas vivem. Isso é bastante interessante, bastante empoderador. É muito legal estar em sala de aula e ver esse tema repercutindo e as pessoas que se identificam com isso estarem se sentindo empoderadas, poderem falar disso. Para a gente também, que está na universidade, que estuda isso, ver como o que a gente estuda é importante para as pessoas.